Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Hoje estou aqui com o Guilherme Zatti. Tudo bem, Guilherme? Ô Zé, tudo bem? Tudo jóia. Nosso CDM aí do sul de Minas. E agora também estou aqui com a Daniela, nossa gerente de café. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Zé Marcos. E você? Tudo certo. Pessoal, hoje, para falar sobre o nosso Plantcast, nós convidamos o especialista e o renomado consultor João Romero. Ele vai falar um pouco para nós sobre a adubação com boro e também um pouco sobre a cafeicultura na América Central. João, para começar aqui com os nossos ouvintes, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua formação e a sua experiência aí para nós. Ok, Zé Marcos. Eu sou engenheiro agrônomo, já há 36 anos, formei aqui na Escola de Pinhal. Tive toda a minha formação profissional com a cultura do café, junto com um colega que sempre me ensinou muito e também com o professor Malavolta. Então, essa foi a minha experiência em solos e fertilidade, foi com eles aí que eu aprendi bastante coisa. Trabalhei aqui no campo, em fazenda, produzindo café, e depois de 15 anos para cá, nos últimos 15 anos, me dediquei também à assessoria e consultoria, não só aqui no Brasil, também como fora, no exterior, um trabalho também na Etiópia, Angola, e muito mais agora na América Central, especificamente Guatemala. Mas também México, Costa Rica, Honduras, El Salvador e Costa Rica. Essa aí que é a minha experiência sempre no campo. Eu oriento pelo produtor e empresas agrícolas aí a produzir café com produtividade e qualidade. E é esse, resumidamente, aí o meu pequeno histórico aí. E para começar, João, acho que a pergunta assim, de $1 milhão, né? A gente está passando alguns anos, né, na cafeicultura, que a gente vem de quebras, né, em 2 anos consecutivos, muito devido a geada, frio, às vezes estresse hídrico também, né, onde em muitos momentos a gente relata grandes floradas, mas baixa retenção. João, você como um grande conhecedor do boro, né, na cafeicultura e nas culturas perenes, como você acha que ele poderá, né, pode ser um importante aliado para a gente nesse pegamento floral? Muito bem, Guilherme, Daniela e Zé Marcos aí. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite aqui de bater um papo com vocês e ver se consigo esclarecer alguma coisa sobre o boro, um pouco da cafeicultura que a gente trabalha atualmente. Agradeço aí a todo o time da ICL aí pelo convite. Bom, respondendo a tua pergunta, eu diria a você o seguinte, que tanto problema climático que nós temos hoje, né, a planta está sofrendo bastante com isso. Então, já começo com a seguinte coisa: se o boro é imóvel na planta, ele deve estar presente o tempo todo no solo disponível na planta. Então, primeira coisa. Segunda coisa, em relação ao boro, o fornecimento do solo mais indicado e duradouro é via solo, o boro. Porém, via foliar, a redistribuição pelo floema, e isso pode permitir, no longo prazo, né, uma correção do boro, da deficiência de boro. Importante também o transporte do boro via xilema a longa distância, né? E essas informações todas são do Dr. Patrick Brown, da Universidade da Califórnia, que é também muito estudioso no assunto aí do boro. Outra função bem importante e bastante conhecida é essa função que o boro o desenvolvimento e a formação de tubo polínico, né? Portanto, se o nível estiver adequado, esse pegamento de florada vai ter, claro que com fornecimento de água também adequado. Então, não adianta só ter água e faltar boro, certamente o pegamento cai muito, né? E isso já é bem conhecido. E grande função também tem boro, bem importante, que eu considero, e todos sabem disso, né? Além do transporte do açúcar das folhas até os órgãos de reserva, né? Participa do crescimento radicular, isso aí também deixa a planta menos propensa à seca, juntamente com os outros nutrientes, não é só o boro, claro, formando um sistema radicular volumoso e profundo. Então, tudo isso, eu creio que colabora bem aí para as plantas resistirem a tanta intempérie, problema climático que nós estamos tendo hoje, né?
Perfeito, João. Aproveitando que você já comentou um pouco, né, sobre as funções aí do boro na planta, eu gostaria de fazer o seguinte questionamento, né? Porque em anos de maior vegetação, a gente consegue observar uma maior extração de boro pela planta de café. Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor aí para quem está nos ouvindo, né? Um pouco dessa dinâmica, tá? Exemplificando bem aí as principais funções do boro, já correlacionando com o que você disse. E, dentre isso, qual que seria, né, a melhor estratégia para reposição de boro e quais as melhores fontes, né, que a gente poderia utilizar? Claro que não só como a vegetação exuberante e muita formação de galho e folha, como também a produção esperada, acho que é bem importante a demanda de boro, né? Onde a planta vai exigir bastante, não só do boro, como também dos outros nutrientes, né? Não só a vegetação, também como a produção, né? E em função bem importante também, que eu já mencionei no item anterior aí, na pergunta anterior, é esse transporte de açúcares para os órgãos de reserva. E também bem importante e fundamental, junto com o cálcio, é essa formação da parede celular. Segundo o Epstein, já dizia isso, né? E o que é isso? Significa que o boro tem que estar presente em todas as partes terminais da planta, né? Ponta de galho, ponta de folha, ponta de raiz, principalmente. Então, essas são creio, entre tantas outras funções do boro aí, de fazer parte também com nitrogênio, com alguns outros elementos, essas seriam as principais, né? E também crescimento de raiz e folha. O boro está presente em todas as partes da planta, como mencionei. Portanto, é um elemento que tem que estar disponível, porque pode diminuir um pouco a absorção, mas a planta tem que encontrá-lo no solo, não é? E como é que a gente faz isso daí? Minha opinião, acompanhar isso com análise de solo, isso é fundamental, né? E análise de folha também gosto muito, porque tem uma correlação, para mim, não só um número absoluto que diz toda a verdade, não, o número sempre mostra uma tendência e indica os procedimentos, a qualidade do produto, o que está acontecendo, está absorvendo, não está absorvendo. Então, análise de solo, mais análise de folha, mais a produção pendente, esperada ou histórico, isso aí é muito importante também para a gente manejar bem esse nutriente. E como é que a gente faz isso assim na prática? Eu, por exemplo, eu uso, né? A relação foliar que tem aí de nitrogênio com boro, de 350 a 400, e também com o cálcio, né? Bem importante aí, cálcio-boro de 150 a 200. Quer dizer, para a gente não ter falta e também não ter excesso, porque às vezes pode incorrer em alguma toxidez, né? Em alguns casos, principalmente em fertirrigação e plantas novas, né? Então, essa relação com o nitrogênio e também com o cálcio é bem importante. Isso, uma análise foliar aí bem feita durante o ciclo vegetativo, a gente consegue identificar todos esses, né? E você também perguntou sobre as fontes. Eu diria o seguinte, como o uso foliar é o ácido bórico, o principal matéria-prima aí, e o octaborato de sódio, são os principais. E para o solo, uma olexita aí de boa procedência, boa qualidade, um pó fino, também vai fazer um bom efeito no solo e muito mais também duradouro, né? E atacar por todos os lados, no solo, na folha, no herbicida e todos os lados. Ô, João, perfeito. Você citou muito bem, né, que a gente deve atacar aí o solo, atacar a folha, né, em todos os segmentos a gente conseguir fazer essa suplementação de boro. O que a gente vê muito, João, na cafeicultura hoje, né, principalmente produtor que tende a fazer um pouco mais de foliares, né, número a mais de foliares, eles entram com boro praticamente todas as pulverizações. Você entende, então, João, que essa seria a melhor estratégia? E quais seriam, por exemplo, quais pontos devemos nos atentar, né? Porque muitas das vezes o produtor faz a aplicação foliar, mas não atenta tanto ao solo, né? Isso, Guilherme, eu acho que isso você está tocando num ponto bem importante, pelo seguinte, que para mim, dos micronutrientes, o boro é o mais importante deles, que nós temos que atacar de todas as faces. Que às vezes a absorção foliar não é tão grande, não é tão boa, não é tão indicada, porém, no solo, lógico, é melhor, é mais duradouro, mas quando você quer manter aí bons níveis aí do elemento, com crescimento vegetativo vigoroso, produtividade, eu acho que você tem que atacar de todos os lados, sim. Então, o que a gente pode fazer aí? E se é imóvel, como eu falei no princípio,
ele deve ser fornecido o tempo todo para a planta, né? Portanto, via foliar é uma maneira de não faltar elemento, em primeiro lugar. No solo é mais duradouro e a eficácia é um pouco maior. E aí você tem que fornecer boro no solo, preferencialmente, vamos dizer assim, via foliar, né? E você pode associar aí com outros elementos e também com defensivo agrícola. Também diretamente no solo, via drenche, com uso de fontes solúveis, né? Aproveitando a aplicação de fungicidas ou herbicidas também. É uma prática que a gente utiliza isso, né? O uso de boro junto com o herbicida no campo. E, portanto, fornecimento, né, devido à demanda que ele tem o tempo todo. Isso aí não pode faltar. Considero, mais uma vez, né, o micronutriente mais importante de todos aí, porque muito lixiviado, às vezes um verão muito chuvoso, muita perda, o sistema de irrigação, quer dizer, o boro dos micronutrientes sempre é o que vai mais pode faltar e ter problema, né? E às vezes a correção às vezes não é tão rápida assim. Ô, João, perfeito. Vocês tocou num ponto muito importante, né? Que essa suplementação, às vezes, de solo, né? Pode ser lixiviado, e aí a gente tem esse problema com o nutriente. Um ponto também, João, que às vezes, muitas das vezes, no manejo nosso da cafeicultura, principalmente em lavouras esqueletadas, a gente não tem essa atenção com o boro, né? E a gente estava conversando anteriormente, né, a importância de fazer um equilíbrio de parte aérea e raiz, né? E o que você acha, João, essa questão do suporte do boro para o melhor enraizamento, assim, estabelecimento da cultura? Esse acompanhamento do boro, e claro também os outros nutrientes, com análise foliar, para a gente saber o que está acontecendo com a planta, está absorvendo, não está. Principalmente a relação do nitrogênio com boro, né? Essa é 350-400 para 1, é bem importante, e também com o cálcio. Porque às vezes o que acontece com o boro? Às vezes você está usando um produto com boro tudo, e o nível de cálcio também não é tão bom. Então isso aí compromete um pouco a eficácia do boro. Então boro e cálcio, para mim, tem que andar junto. Quer dizer, eles são meio inseparáveis aí com esses dois elementos aí sempre bem equilibrados, né? E com nitrogênio, principalmente. Por quê? Para que você tenha um desenvolvimento um sistema radicular volumoso e profundo. Porque às vezes o boro tem, mas está sendo perdido, lixiviado, e às vezes a gente não tem raiz para capturar ele um pouco mais abaixo. Ou seja, nós temos que fazer cultivo de café e produtividade de café com um perfil de solo um pouco mais profundo. É o que o pessoal está fazendo bem hoje com cereais, né? E nós trabalhamos com a cultura perene como o café, também precisando aprofundar um pouco mais. Só o 0-20 não é suficiente para garantir boas produtividades aí e competitividade no setor, entendeu? Então, acho que esse aspecto do monitoramento do boro é bem importante, sim. E além de entender muito de boro em café, João, você conhece muito sobre a cafeicultura na América Central. Eu queria que você passasse para os nossos ouvintes, consultores, produtores, a turma que trabalha com café, desse um panorama geral de como é a cafeicultura lá, a área plantada, pode ser números médios, tá, João? Produtividade, né? Qual que é a produtividade média lá? E se puder dar uns números para nós aí. Perfeito, Zé Marcos, vamos lá. América Central, já trabalho na região já há 13 anos, com assessoria, principalmente Guatemala, mas Nicarágua, Costa Rica, El Salvador, Honduras e México, que também na América Central, América do Norte também é México. O que eu poderia dizer é o seguinte, com relação a esses países, eles não estão tão bem quanto o Brasil, não. Porque tem muita dificuldade técnica, econômica e social. Há uma baixa produtividade e, consequentemente, uma baixa competitividade, né? O custo de produção está um pouco mais alto, né? Porque é uma cafeicultura que quase que nada mecanizada, tudo na mão, na montanha. Então, a mão de obra, os custos dos insumos hoje também que cresceu muito. Esse ano fui chamado, o ano passado, para rever programas de educação, porque o custo dobrou em dólar. Você imagina só onde vai isso aí? Porque são países pequenos que eles têm que importar tudo. Com essa crise da pandemia, depois agora a guerra, mudou todo o cenário. Então, quando você trabalha há um ano atrás com um plano, depois teve que ser refeito. E aí que eu acho que
tem que entrar um pouco o conhecimento agronômico, né? De onde mexer, onde mudar, onde alterar alguma dose, o que é essencial. Mas esses países, eles passam também por dificuldades que não são fáceis, não. Na verdade, tem muitos problemas, né? Que eu falo, às vezes é só o nome coffee arábica que é semelhante, mas é uma realidade bem diferente. Eles têm hoje lá, em termos práticos de produção de café. E também aproveitando também, Zé, só para dar complementar um pouco sua pergunta, América Central e México, eles já forneceram 22% do café mundial, a região. Então, hoje, próximo de 10% apenas, né? É uma região importante? Ainda é uma região importante, mas já foi muito mais no passado. Ou seja, café não é um principal produto de exportação de muitos países hoje. A Costa Rica já foi muito boa produtora de café. Hoje o café é o terceiro da pauta, agrícola. Primeiro a banana, segundo abacaxi e terceiro café. Mas na década de 60 já foi principalmente café, né? O que você atribui essa redução aí diária? Ele tinha 22%, hoje ocupa 10%. Marcos, isso aí eu atribuo o seguinte, não teve tanto atrativo em termos de preço, as crises de preço abalam muito eles lá, é uma verdade isso. Outros cultivos, a rentabilidade de café no passado era melhor, você tinha mais gente trabalhando. Uma coisa que me chama um pouco a atenção hoje, nesse tempo que eu estou lá, diminuição de mão de obra para trabalhar também, quer dizer, o cafeicultor envelhecendo, praticamente o casal, o filho, alguma coisa assim, ou algum parente próximo, quer dizer, mudou muito isso, quer dizer, aquele boom que teve com as geadas aqui no Brasil, principalmente na década de 70, que levou muito o preço do café, isso aí coloca muito o jogador no jogo de volta, quando você tem produtividade, competitividade e custo. A hora que o preço cai, uma crise, como nós já passamos aqui, se o Brasil passa crise em café, o pessoal já está de joelho lá há muito tempo, né? Então, nós temos muito mais condições aqui de aguentar as crises aqui do que eles. Então, isso aí desestimulou muito o plantio. E também, eu acho que faltou também muita tecnologia e investimento do governo ou das entidades privadas, empresas privadas, em pesquisa e extensão. Quer dizer, parou-se no México, tinha Instituto Mexicano de Pesquisa, na Costa Rica, em Turrialba ainda tem, mas não é só voltado para café. Nos outros países tem o Procafé em El Salvador e tudo. Então, isso aí teve uma desaceleração tecnológica. E aí fica mais difícil de ser competitivo, né? Perfeito, João. Aproveitando um pouco mais, né, dos seus conhecimentos aí, qual seria o nível tecnológico, a área produtiva e a produtividade média, né, e também a produção total em sacas, né, algo assim próximo, na América Central, né, só para a gente ter assim, uma noção dessa representatividade aí, um pouco externa ao cenário que a gente tem hoje, né? Perfeito, Vandinha, entendi o que você está querendo. O seguinte, hoje, em termos de área, isso aí reduziu muito, a não ser Honduras, que teve um fomento por parte do governo há uns 7, 10 anos atrás, que o governo investiu, então Honduras cresceu um pouco em café hoje. O Guatemala não chega a 300 mil hectares de café cultivado. A produção da região, se você considerar a América Central, deve ser de uns 15, 18 milhões de sacas apenas aí. O Caribe tem um pouquinho, mas é muito pouco, um pouco em Dominicana, em um pouco Porto Rico, mas também é pouco, é mais América Central. Uma produtividade média entre 10 e 15 sacos por hectare, é muito baixo isso, assim, em geral, porque são cafés mais velhos, não teve tanta renovação, café que embaixo de árvore, sombra, né, muita sombra, tanto é que no ano 2011, 2012, a Ferrugem fez um estrago tremendo lá, que é o melhor amigo da Ferrugem é a sombra, e todos os cafés arborizados que eles têm lá, arborizados não, sombreados, né, que a diferença é que tem muito mais árvore por hectare, muita sombra e pouca luz, aí a Ferrugem prejudicou muito, e também o que está ocorrendo hoje, que diminuiu essa produção, em geral, na região toda, é diminuição de mão de obra no campo, que é uma coisa que me chama atenção, por causa
do jovem migrando para os Estados Unidos e outras regiões. Ou seja, não está sendo uma renovação, uma sucessão familiar, uma sucessão do negócio para quem trabalha no campo. E isso é um fator de produção muito sério, porque lá é tudo manual, não tem máquina. Então, tem menos gente, vamos colocar mais máquina, não. Lá é tudo feito à mão. Não só na condição de montanha, como em outras áreas que não seja montanha. Por causa dos espaçamentos são diferentes, são 2:1, 5.000 plantas por hectare e tudo isso. Então, complica um pouco mais isso aí. Então, a região veio caindo sua produção, porque déficit tecnológico, essa é a verdade, faltou tecnologia dos países para investir em pesquisa e material genético e um monte de coisa aí, né? E complicou muito isso. Tanto é que hoje a fortaleza deles, eu vejo o seguinte: eles têm cafés diferenciados, cafés especiais, o europeu e os japoneses apreciam muito isso. E por que estão sobrevivendo então? Tão ruim assim, mas o que os mantém no mercado hoje? É que eles têm um sobrepreço muito interessante em relação à Bolsa de Nova York, que pauta os preços do mercado, né? Hoje o Brasil vende café menos 15, menos 20 em Nova York, eles vendem a mais 20, mais 40. Então é uma maneira também de estar sobrevivendo nesse cenário, mesmo com baixa produtividade agrícola, porém ter uma rentabilidade melhor por causa do preço de venda. Então isso faz com que eles permaneçam bem no mercado devido a esse fator também de qualidade, né? Ô, João, sem dúvida, esse ponto que você tocou da mecanização, né, da parte cultural dos países da América Central faz total diferença, né? Mas também a cafeicultura, né? Você pega principalmente Colômbia, né? Tem muitos pontos positivos, né? Eles têm alguns manejos que eles fazem que realmente sobressaem aí, que são exemplo para o mundo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da cafeicultura na Colômbia, principalmente, e eu pude notar lá que eles têm uma fortaleza muito grande, que são os solos andinos, né? São solos muito ricos, né? E eu gostaria, João, assim, com toda a sua experiência, como você poderia linkar esse solo andino com essa riqueza que eles têm para a cafeicultura? Isso aí tende a ser um fator fundamental para eles hoje, ou eles vão ter aí mais características? Interessante, Guilherme, isso é bem lembrado da sua parte. Esses solos andinos da Colômbia e América do Sul são solos tropicais, como tem também na América Central, né? Formação recente, solos jovens, comparado ao nosso solo brasileiro, que são solos antigos, né? Pobres, paupérrimos, aí, os oxissóios, os latossolos, né? Muito lavado, que em mineral quase tem aqui. Uma grande característica que nós temos aqui em Minas Gerais, por exemplo, é ter água de excelente qualidade. Por quê? Porque às vezes nem mineral tem, tão lavado que foi água. E no caso deles lá, ao contrário, né? Eles têm muita matéria orgânica, né? São solos jovens. E também com essa matéria orgânica, que também nutre muito a planta consegue tirar os nutrientes dessa matéria orgânica, que nos ajuda muito. E uma grande vantagem, aliada a isso aí, solo, seria o regime de chuva que eles têm lá também, né? Muito bem distribuída, volume, geralmente em torno de 2.000 milímetros, você deve ter reparado isso na Colômbia. 2.000 milímetros lá é média, tranquilo. Chover isso durante o ano e bem distribuído. Por exemplo, o Guatemala tem condições como essa, que chove 3.000 milímetros distribuído em 10 meses. 2 meses só sem chuva. E eu já presenciei algumas propriedades até 5.000 milímetros por ano. E isso é um problema. Um ponto é uma grande vantagem, que tem água em abundância, porém também lava muito solo, lixivia, né? Muitas perdas, e como são solos tropicais, causa muita acidez. Então, adubações corretivas, né, de bom calcário, bom gesso, bom magnésio, óxido magnésio que se encontra por lá, você consegue ter um excelente resultado junto com os fertilizantes NPK e aplicações foliares. Mas são características de solos tropicais, é assim. Então, a gente tem que entender todo esse processo e procurar trabalhar dessa forma nessas regiões, né? Ô, João, se fosse assim, além do solo, que é, como você comentou, né, o solo lá é muito mais fértil, são solos jovens, né? Enquanto que os nossos aqui são solos altamente acidificados, né? Solos envelhecidos, né? Então, tem essa diferença grande, a gente precisa fazer calagem e tudo. Além disso, tirando essa parte de solo, João, lá na América Central, o que mais que você atribui aí o diferencial lá da América Central comparando com o Brasil? Do preço, né, que você comentou também,
Tem mais algum outro fator que você vê que eles lá estão na nossa frente? Mas eu diria para você o seguinte, esse sobrepreço que eu acho que é o grande diferencial hoje que os anima a continuar nessa atividade, né? E que também que remunera essa atividade. Então, isso é a parte, vamos dizer assim, eles têm uma grande vantagem que eu vejo competitiva em relação a nós na parte comercial. São bons vendedores de café, mesmo com volume baixo, mas sabem vender bem. E também o mundo está interessado e paga. Não é só cafés especiais, não. Por exemplo, o Guatemala é um país pequeno, produz aí quase 4 milhões de sacas hoje, e tem 8 regiões de café. Então, eles exploram muito bem essa parte comercial, essa parte do marketing. Então, isso aí ajuda muito, isso aí. E o pessoal também está disposto a pagar, e pagam caro sim, né? Que eu falei, o europeu e o japonês dão muita preferência nisso daí, nesses cafés diferenciados, né, que são nichos de mercado, e são bons compradores e pagam bem. Da parte tecnológica, agronômica, eu diria a você que aí eu acho que nós estamos um pouco melhor que eles. Eles, na parte comercial, são melhor que nós, sim, de venda, né? Então, isso aí também já modifica muito. Então, isso faz com que eles sobrevivam bem nesse mercado. Lógico, quem adotar a tecnologia e tiver uma produtividade vai se sair melhor, porque, a princípio, o que eu gosto muito é o seguinte, a regra é produzir muito café, de preferência com qualidade. Agora, tem que produzir, ter produtividade, porque aí você vai pagar as contas e ganhar dinheiro. E se tiver qualidade, como estão pagando por lá, melhor ainda. Então, dá para aproveitar isso. Tanto é que eu trabalho, quando eu comecei lá, eu tive que mudar um pouco o meu foco, principalmente em adubação, porque lá o que eles vendem? Eles vendem cereja, lá não tem verde, não tem seco. Vendem café cereja, despolpado, grão graúdo, densidade, tudo. Então, nós tivemos que focar um pouco a adubação aí nesse aspecto, né, de ter grão com densidade pesada. Então, é um diferencial que eles têm muito grande lá, que os ajuda muito até hoje, né? João, até aproveitando que a gente está caminhando já para o final, né? Gostaria de ouvir, né, com relação à sua visão, como que a cafeicultura brasileira e também a mundial, ela vai se comportar nos próximos anos e qual a sua perspectiva para o futuro do café? Boa pergunta essa, hein, Dani? Isso aí é pergunta de $1 milhão, mas eu acho que o que eu vejo é o seguinte, o que está acontecendo, né? E isso, meu pai já comentava muito isso, né? Que um professor dele da Exalc falava para ele que o Brasil foi, e sempre será um grande fornecedor de café do mundo, um grande produtor. E isso aí é uma frase que dita já há mais de 60 anos, eu acredito que nós estamos igual, viu? O Brasil vai continuar sendo um grande fornecedor de café a nível mundial, né? E mesmo que aqui na nossa agricultura brasileira, pujante agricultura tropical brasileira, o café ocupa a 8ª posição em área, com 2,2 milhões de hectares de café, sendo que 400 mil sempre em formação, em renovação e 1,8 em produção, segundo a Conab. E com isso a gente consegue abastecer o mercado interno, que é o segundo maior consumidor do mundo, e também ser o maior exportador de café do mundo, né? A pujança brasileira é espetacular. E é o que eu falo, o Brasil hoje, se desses 2,2 milhões de hectares de café resolver, na área mecanizada, a plantar cereais, por causa do preço, do aumento de área de cereais, não quiser mais café na área mecanizada, ficar só com as montanhas brasileiras, que praticamente chegam a uns 700 mil hectares, quer dizer, com essa produção de café na montanha, a gente consegue abastecer nosso mercado interno para o nosso consumo. Então, você veja que é um país espetacular até nesse sentido, né? Quer dizer, a gente consegue produzir para o nosso mercado interno, segundo aí a FAO, um país para ter uma segurança alimentar, primeiro tem que produzir alimento para a sua população, né? Nós estamos fazendo isso com tranquilidade, exportando para 5 vezes mais a população, quase 5 vezes mais a população brasileira. E nesse contexto todo, eu tenho certeza que café vai continuar sendo um grande negócio, um mercado muito bom, o Brasil continua com 30% do crescimento mundial, e também um nível tecnológico, área mecanizada e semi-mecanizada, custo de produção altamente competitivo que nós temos aqui hoje, quando a gente compara com os concorrentes, né?
e a coragem e a pujança do nosso cafeicultor, que é um verdadeiro guerreiro e gosta, e tem brilho nos olhos, e gosta do que faz, e muito aplicado e muito estudioso. Então, com relação a isso, eu tenho certeza que o Brasil vai manter sempre na dianteira aí por muito, muito tempo ainda essa pujança de maior produtor, maior exportador e segundo, talvez até primeiro consumidor de café do mundo. Não tenho dúvida disso, não. Estou muito esperançoso aí com o futuro de café no Brasil, os próximos anos aí, sim. Queria agradecer aqui, muito obrigado, viu, pelas suas belas palavras, né? Falou um pouco aí, um contexto geral sobre adubação de boro, e você também falou um pouco sobre a cafeicultura na América Central. Então, muito obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento. E gostaria também de agradecer você, ouvinte, que ficou até o final, consultor, produtor. Muito obrigado e nos encontramos até a próxima. Saudações cafeeiras para todos vocês. Aqui eu fecho o nosso Plantcast, o primeiro podcast de nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.